Olá, prosseguindo na nossa busca das razões da China para o que vem acontecendo no mundo, como eu falei no último programa a respeito das formas de guerra que militarmente a China não estaria capacitada a nenhum tipo de aventura, mas há outras maneiras e que estão aproveitando muito bem. Tem um velho ditado chinês que diz que a rota indireta pode levá-lo ao seu destino mais rápido que o atalho, desde que o seu inimigo não suspeite. Isso resume praticamente tudo que o Partido Comunista Chinês tem feito hoje em dia. E que só agora, os inimigos, quer dizer, o Ocidente, está percebendo como a rota feita pelo Partido Comunista Chinês foi absolutamente desprezada pelo Ocidente. E eu volto a dizer, porque estavam achando que estavam ganhando muito fazendo os negócios da China. Em vez de lutar para expandir suas fronteiras, como a Alemanha fez em 1939, ou invadir um país rival, a própria China, como o Japão fez em 1894 e em 1994 com a Rússia, e em 1937 com a China, nos últimos 20 anos, o Partido Comunista sabotou furtivamente a tal comunidade internacional, tendo em vista a construção de uma nova ordem mundial, no qual será o Partido Comunista Chinês o líder. Isso eu já tinha falado no programa passado, em que eu falei claramente que a globalização foi uma aparente vitória do capitalismo e da democracia, e, na verdade, não passou de uma enorme idiotice por parte dos países democráticos e capitalistas. Evidentemente, quando ele fala aqui, a Alemanha se armou desde sempre, mas principalmente desde 1933, quando Hitler tomou o poder. Aliás, hoje é 20 de abril, seria o aniversário do Führer, 20 de abril. Ele chegou a completar 60 anos, se não me engano, 60 anos em 45, 60 ou alguma coisa assim. E, não, 50 e poucos, não chegou a 60. Quando terminou a guerra, se suicidou. Então ficava evidente para todo mundo, menos para o seu Chamberlain, que voltou de lá dizendo, não, Mr. Hitler wants peace. E assinou um acordo de Munique, em qual ele dizia assim, não preciso, a Alemanha não quer mais tomar nenhum país na Europa. Basta que nos entreguem a região dos Sudetos, ratifiquem o Anschluss com a Áustria, nos concedam a região dos Sudetos, que era a franja ocidental da então Tchecoslováquia, e a Alemanha está contente. O Reich ficará quietinho. Imediatamente que o Chamberlain pegou o avião e foi embora para a Inglaterra de volta, achando que tinha conseguido a paz, ele já estava planejando que invadia toda a Tchecoslováquia, e a Polônia já estava na marca do pênalti, vamos dizer assim, para o ano seguinte. Então, isso foi uma burrice muito maior do Ocidente. Mas o Ocidente sempre só faz burrice. Até hoje não vi, né, no que tange a lidar com ditaduras,
os países democráticos geralmente levam a pior no início. No fim, espero que dessa vez também seja, mas não sei, acabam saindo melhor do que entraram, mas não sei. Até agora, dando aqui uns dados, a China praticamente comprou os votos de todos os países africanos na ONU, em troca de ajuda. De Direitos Humanos da ONU e tornou as organizações econômicas desatualizadas como a obsoleta União Europeia, seduzindo os Estados-membros com parcerias bilaterais preferenciais, como o que ela vem fazendo agora ultimamente, que é o Belt and Road, a nova Rota da Seda. E nós estamos percebendo também que, além do vírus, a China nos exportou o seu sistema de governo totalitário. Não é verdade? Teoricamente, eu não estou respeitando muito, mas teoricamente eu deveria estar aqui em casa, trancado o dia inteiro, eu, minha mulher, todo mundo. E a grande maioria dos países ocidentais está fazendo isso. Está transformando a nossa democracia, nossos direitos individuais, a liberdade individual, numa espécie de nova China ocidental. Nós estamos submetidos hoje ao mesmo mandato ditatorial da China. Ora, por exemplo, algumas cidades dos Estados Unidos já estão usando drones chineses para controlar aglomerações. Tem um videozinho que eu coloquei no meu Twitter, em que aparece o drone, é um drone com 4 hélices, e quando ele vê a aglomeração, ele imediatamente dispara uma sirene e fala para as pessoas dispersarem. Isso é uma coisa que é terrível, né? Como é que podemos chegar num ponto desses? De ter uma máquina que nos controla de cima até o que você está fazendo. E, obviamente, que esta máquina, com certeza, tem também reconhecimento facial. E, muito provavelmente, tem 20 estados usando isso, hein? Em várias cidades, onde poderia existir aglomerações, as maiores, etc. 20 dos 50 estados americanos estão usando esses drones chineses. Muito provavelmente essa informação está sendo transmitida por 5G da Huawei para Beijing. Pode ter certeza. O site que é extremamente importante, Present Danger China, perigo imediato, present não é presente apenas, é imediato. Ele relata aqui um livro de 1999 com o título arrepiante: China, : Guerra sem regras. Essencialmente, para vencer, a China não será limitada nem adotará nenhuma das normas da guerra aceitas entre os Estados-nações e condensadas em vários tratados internacionais, como a de Genebra. Para eles, essas são regras destinadas a dar às potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, uma vantagem. Agora, vale até dedo no olho. A expressão inglesa é diferente, mas a tradução não literal seria essa. Vale tudo mais. Está tudo dado, tudo colocado na mesa. Vamos dizer, qualquer jogada é jogada. Vale. A primeira regra desse clube de lutas não há regras. No livro, mais uma vez uma propaganda,
no livro Como ao Estado ao Estado Mundial Totalitário, eu falo exatamente isso, que já começou com Lenin. A lei na União Soviética era a única lei que existia, que não há lei. Existia um monte de documentos, de tratados, de constituição da Rússia soviética, depois da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, existia tudo isso. Mas a lei era essa, não tem lei. Não adianta se agarrar na lei, porque o partido sempre tem razão. Esta é a única lei seguida por qualquer regime comunista. O partido é a verdade, é o dono da verdade. Uma segunda edição de um outro livro, mais importante à luz dos eventos atuais, e mais preocupante ainda, é um tratado do Dr. Zhuo Jiwei, de 2010, médico e membro da equipe do Exército de Libertação do Povo, a Universidade Médica Militar do país. Terceira universidade. É uma universidade do Exército e que esse livro, essa não é um livro, é um documento chamado Guerra pelo Domínio Biológico. A tese fundamental é clara. Se a China perde 100 milhões de pessoas, são apenas 1 em cada 12. Canadá e Austrália perdem 100 milhões, é tudo que eles têm. Mais ainda uma faixa considerável de americanos. Logo, o retorno do investimento vale a pena. A guerra biológica seria o local estratégico de comando dessa guerra, do confronto com os Estados Unidos. Clausewitz, Sun Tzu e todos os demais estrategistas, como Liddell Hart, por exemplo, não está aqui, mas eu estou acrescentando, se interessariam muito por isso. Essa era a essência da lógica do Goldfing, do autor desse texto, que é um texto da universidade. Nós também. Isso é para aulas dos oficiais do Exército Popular de Libertação. Notem bem isso. Realmente, esta é a grande vantagem que a China tem sobre todos os demais países. Talvez ela se assuste um pouco numa guerra com a Índia, que já está com uma população até parece que maior, não tenho bem certeza, mas tal, ali é no Photoshop, para decidir qual é a que tem mais população. E essa é uma vantagem. A China não pode perder 100 milhões de pessoas. É claro, nós estamos falando isso aqui, e deve estar causando espécie em muitos de vocês que estão me ouvindo. Como é que pode? Isso não tem nenhum valor humanitário, não tem nada moral, nada. Não tem. Não tem, não. Partido comunistas nenhum, ponham isso na cabeça, nenhum tem nenhum tipo de moral ou conduta daquelas que nós estamos acostumados, que aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores, na infância, na adolescência, etc. Não faça isso, que isso é contra a lei, não faça isso, que isso é contra Deus. Enfim, os mandamentos, os 10 mandamentos. Não existe isso para partidos chineses, partidos comunistas. Não, chineses não, qualquer um. Para eles existe apenas um partido. É aquilo que em 1984, do Orwell, a conversa que tem uma hora que o Winston, o personagem principal, ele tem uma conversa com
o personagem, eu não me lembro o nome dele agora, que nesse último filme ele que é o Richard Burton, que ele, não me lembro o nome do personagem, no livro e na história, que ele começa a mostrar para ele que não há regra nenhuma, não existe regra. Aqui, seja o que for, quem manda é o partido. Então, não há moral uma pessoa dizer isso. Bom, se perdermos 100 milhões, não há problema. É preciso, obviamente, não ter nenhum princípio moral, nenhum princípio ético, nenhum princípio religioso, coisa nenhuma. Mas é assim que é o Partido Comunista. Todos. Mesmo estes que estão aqui no Brasil, que fazem uma propaganda maravilhosa, porque nós queremos democracia, os direitos humanos, PCdoB, PSOL, PCB, enfim, essa miríade de coisas ruins que existem aqui, eles não têm a mínima preocupação moral. Não se preocupem, se vocês votam neles, tomem cuidado, porque se eles ganharem uma eleição, vocês vão ver o que é. É isso que nós já estamos enfrentando aqui. Estamos tendo um gostinho, vamos dizer assim, do que é comunismo. Aliás, quem disse isso também foi Winston Ling. Ele me bloqueou, eu não recebo nenhum e-mail dele, nenhum Twitter, mas há pessoas que recebem e me mandam. Ele acabou de dizer isso, estão gostando do comunismo? E é exatamente isso que... E é muito pior, porque aqui está até havendo em alguns lugares estão havendo algumas ataques físicos a pessoas por parte de policiais, mas isso ainda não é a regra, mas será. Se isso demorar muito aqui, será. Se conseguirem o que estão querendo muitos dos nossos deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal, essa coisa estranhíssima que decide muito mais, muda a Constituição de 5 em 5 minutos se quiser, porque já é uma amostra de como é que o Partido Comunista funciona. É isto. É uma elite não eleita que domina completamente o país. E é esta elite não eleita que eu denuncio no meu livro. Eu denuncio. Eu só estou fazendo muito mais uma coletânea de denúncias, e algumas coisas são originais minhas, evidentemente, que eu não escrevo só copiando coisas, mas é uma miríade de denúncias que já vêm sendo feitas há muitos anos a respeito do que poderia vir a ser um governo mundial que necessariamente será totalitário. Aqui tem uma pergunta de uma repórter, acho que do The Telegraph. Ela diz: seria um desastre para o mundo se a China estivesse encobrindo uma segunda onda do coronavírus já modificado. Agora nós estamos com o tal Covid não sei o que, 2. Pode ser o 3. Pode ser o 3, pode ser o 4, porque eles continuam trabalhando na estrutura genética desses vírus. E continuam trabalhando. Tanto que expulsaram 3 repórteres já faz algum tempo, 3 do New York Times, o Washington Post e não me lembro qual foi o outro jornal americano. Na Inglaterra, no Reino Unido, aqui também, este é do Telegraph, a China está usando essa pandemia
entre aspas, como uma cobertura para assumir o controle da Imagination Technologies. A Imagination é uma construtora de chips de controles para celulares e para coisas mais avançadas ainda, computadores, etc, etc. Imaginem que a China está querendo comprá-la e já tem algum capital através de uma outra empresa que tem capital. É sempre assim, é o caminho mais largo, mas que chega mais rápido do que o direto. Porque o direto teria que ser, vamos comprar ações da Imagination. Não, aí não pode. Vamos dizer, o governo pode dizer assim, não, aí não vão se meter. Mas não, eles vão comprando do lado, pegando assim alguém, uma outra firma que tem ações da Imagination e ela compra as ações dessa outra firma, como ela fez com a Embraer aqui no Brasil. Ela comprou praticamente. Grande parte da Embraer, que em função da fusão com a Boeing, também tem lá nos Estados Unidos. E aconteceu o seguinte, eles pegaram os aviões que o Brasil forneceu, vendeu, compraram realmente, e fizeram o que sempre fazem, aquilo que eu sempre disse, e todos os dias eu vou dizer. Comunismo, nada se cria, tudo se copia. Eles copiaram, não quiseram saber dos aviões da Embraer e construíram com uma outra empresa chinesa estatal aviões iguaizinhos. Quer dizer, pegaram toda a tecnologia, no dia que isso é suposição, claro, no dia que o primeiro avião da Embraer chegou lá em qualquer lugar da China, imediatamente, 5 minutos depois, tinha uns 200 técnicos examinando até sei lá, a borracha do pneu do avião. E, evidentemente, que copiando tudo isso, e aí, bom, olha, faz assim. Geralmente não dá certo. Lembram do Tupolev 144? O Konkordsky. Era uma cópia do Concorde. Naquela ocasião, os russos roubaram em Paris ou em Londres, não sei aonde foi, que era um avião franco-britânico, e mas a maior parte era construída pela Sud Aviation, então ele deve ter roubado de lá, de alguma maneira, ou alguém lá de dentro, por alguma pequena fortuna, vendeu. Eles fizeram voou antes do Concorde. Só que não deu certo, era um fazedor de fumaça. Nada mais do que isso. Atingiu Mach 3, mas uma vez. Depois não chegava nem a Mach 2 direitinho. E o Concorde só saiu de cena por problemas comerciais. Mas o russo 144, a cópia, saiu antes. Inclusive numa das demonstrações numa feira aeronáutica, não me lembro se foi Farnborough ou onde foi, ele explodiu no ar. Aquele é o momento em que todas as empresas vão para apresentar os seus produtos, né, e colocar à venda, fazer propaganda. Ele explodiu no ar. Eu acho que foi na aterrissagem ou na decolagem, não me lembro bem. Bom, então esses chips de controle da Imagination Technologies, eles estão sendo eles estão tentando, porque a China está sedenta de fazer exatamente isso, porque eles não inventam, eles copiam. Então eles precisam da tecnologia ocidental. Então, tem um artigo até do The Telegraph que diz exatamente, que o meu amigo Matera me mandou, que diz exatamente isso. China is thirsty of Western technology. Está sedenta de tecnologia ocidental. E tem uma frase aqui que eu vou dizer, é dita pelo autor desse, não me lembro, não coloquei o nome dele aqui, infelizmente, desse artigo em que ele fala sobre a Imagination Technologies,
Ele fala que um determinado político inglês disse: não faz sentido retomar o controle de Bruxelas, Brexit, apenas para entregá-lo a Pequim. Isto eu já disse em programa na Rádio Vox, eu acho que não desde que eu comecei aqui nesse canal do YouTube, eu disse a respeito aqui do Brasil. O Brasil está se entregando para a China. Não faz sentido nós termos nos livrado do Foro de São Paulo, termos nos livrado de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, enfim, para nos entregarem para a China. Qual é a vantagem? Bom, deixa para lá. Mas tem coisas interessantes que estão acontecendo e que podem ser, vamos dizer, os aspectos positivos de tudo isso que está acontecendo. Porque quando você faz alguma coisa, sempre tem um lado positivo, um lado negativo. É impossível não ter. A dona Merkel, ontem, dia 19, ou anteontem, ela resolveu cobrar 130 milhões de libras da China pelos danos causados à economia e ao povo alemão. Os Estados Unidos, Trump, também já está preparando, e já existem processos não governamentais, mas processos legais, através de firmas de advocacia americanas, também impondo, cobrando, apresentando uma conta milionária ou bilionária em dólares pelos efeitos destrutivos desse vírus. Além disso, está acontecendo uma coisa muito importante, ao menos do meu ponto de vista, que sempre fui contra a globalização, sempre e sempre serei. Está havendo, como diz esse aqui eu botei o nome dele, Russell Lynch, do The Telegraph também, ele diz, é o editor econômico do The Telegraph, não é pouca porcaria não, é muita porcaria. Ele diz, a Alemanha, nós estamos vendo a Alemanha acusar os Estados Unidos de pirataria moderna, depois que os Estados Unidos interceptaram máscaras faciais que eram destinadas a Berlim. Os próprios alemães estão numa posição não muito confortável de lidar com esses assuntos, porque o Palácio do Eliseu, ele até diz assim, o mini Napoleão do Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron, requisitou para todos os estoques de máscaras cirúrgicas e do equipamento que estavam sendo enviados pela Alemanha ou pela China para a Espanha e a Itália, que estavam mais necessitadas. Mas a França, o Petit Napoleão, disse, não, vai ficar aqui. Se lixam os espanhóis e os italianos, olha a bola. Há um aspecto aí também de falta de solidariedade humanitária, etc., tudo bem. Mas o que está por trás disso é que os países estão voltando para si mesmos, dizendo aquela frase, nosso ditado brasileiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. E é isso que está acontecendo, e isto eu considero, e muitos consideram, principalmente, acho que Donald Trump considera isso fundamental, e ele foi um dos que fez, que organizou, vamos dizer, essa situação toda. Ele fez não, tudo bem. Ele, vamos dizer, tudo começou com o Brexit e com Trump,
esse retorno aos nacionalismos. Além do que, como diz Cyril Jacobs, também do The Telegraph, o Trump está certo em abandonar as posições assustadoramente ingênuas que o Ocidente tem mantido em relação à China. Isso está bem demonstrado em toda essa série de vídeos que eu fiz, que é o cerne disso tudo. Além do que, Trump também não pode permitir à China enganar o resto do mundo e não reconhecer o seu papel integral nessa pandemia, entre aspas. Inclusive, no próprio nome pandemia, que foi algo que foi feito por um sujeito mandado pela China. Agora estão dizendo, não, esse cara deve, Andreus, né, Atanasiaso, sei lá o quê, esse cara tem que renunciar à direção-geral da OMS. Não vai adiantar nada. Porque a estrutura da OMS é exatamente esta. É uma estrutura montada pelas ditaduras. Desde o início, e eu já disse, vejam lá no meu livro, Propaganda é a alma do negócio. Desde o início a OMS é exatamente isso. Ela serve a senhores que não tem nada a ver com a população mundial. Nada. Nada. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, não tem nada a ver com saúde. É interessante que aqui no Brasil tem jornalistas e políticos dizendo, não, mas a OMS ela dá opiniões técnicas e não políticas. E por que não seguem todas? Uma delas, que o próprio Ghebreyesus falou há pouco tempo atrás, é exatamente o que o presidente Bolsonaro diz aqui no Brasil. Vamos parar com esse negócio de fechar tudo. Ele disse isso. Quem tem Twitter, Facebook ou até e-mail recebeu isso. Quem não tem, não sabe que ele disse isso, porque nos jornais não saíram, na televisão muito menos ia dar um troço desse, porque ele disse que não pode parar a economia do mundo. Ele deve ter levado o puxão de orelha do Xi Jinping, porque é exatamente esta a intenção do Xi Jinping, é paralisar totalmente e destruir a economia ocidental. Então, o que está conseguindo. Mas veja bem, quando o cara diz alguma coisa certa, apesar de ter sido um terrorista etíope, e está sob as ordens, e muito provavelmente sob a grana de Pequim, o renminbi, como eles chamam a moeda yuan, ele disse uma coisa, olha, não pode paralisar a economia, vamos botar para funcionar. Exatamente o que o presidente Bolsonaro diz aqui, mas ninguém sabe que ele disse, num discurso dele, o Bolsonaro, que falou sobre isso, que o Ghebreyesus teria dito isso, e disse, eu ouvi a gravação, mas isso ninguém dá bola. Porque há outros interesses por trás desta pandemia. E espero que esse seja talvez o próximo vídeo que eu vou fazer. Eu vou pensar em fazer uma avaliação minha como comentarista político, mas também como um médico. Vamos ver. Mas por hoje, agradeço a audiência e a paciência e até o próximo.